Boa noite, meus amados irmãos. Continuando o culto dessa noite, gostaria de refletir com os amados nessa noite o texto que se encontra lá em Êxodo 19, texto esse que vai estar nos trazendo à tona o concerto que Deus faz com o seu povo, antes um pouco de estar assim dando os 10 mandamentos, e vai ser um momento que o povo, os hebreus, depois de ter saído do Egito, estarem no Egito, estarem no deserto, e mais ou menos depois de 3 meses eles chegam ao pé do Monte Sinai, monte esse onde que Deus traria muitas coisas para o seu povo. Nós podemos ver posteriormente vários acontecimentos de Deus para o seu povo, e assim esse monte é chamado Monte de Deus. Nesse texto nós vamos observar Deus falando com o seu povo através de Moisés, e Deus falando diretamente com o seu povo através da sua manifestação, onde que nós chamamos de teofania. E também Deus vai estar trazendo assim para a nação de Israel, para o seu povo, um governo teocrático, uma teocracia, onde que Deus governa o seu povo, e através do seu povo demonstrar às demais nações tudo aquilo que Deus faria, tudo aquilo que Deus é para o ser humano, para todas as nações. E gostaria de pensar com vocês sobre alguns aspectos. Claro que temos vários, mas gostaria de pensar sobre alguns, e queria nesse momento estar falando sobre que Deus separou esta nação entre todos os povos. E nós podemos ver no versículo 5, que eu estarei lendo, que vai servir para nós refletirmos nesse momento. Diz o seguinte: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Então Deus estava fazendo um concerto para o seu povo, estava mostrando ali, para o seu povo que eles eram um povo separado dentre as demais nações. Mas para que houvesse esse concerto, para que se houvesse essa aliança, ele fala primeiro que eles precisavam ouvir a sua voz. Eles precisavam ouvir aquilo que Deus tinha para eles. E depois ele vai falar que eles precisavam guardar esse concerto, essa nova aliança que Deus estava estabelecendo com o seu povo. Essa aliança que teria papel fundamental, historicamente muito importante para o povo de Israel. E logo após viriam as leis, então seria um momento muito específico para o seu povo, para que Deus pudesse chamar esse povo de seu povo peculiar, ou seja, do próprio Deus. E Deus fala que se eles ouvissem, guardassem esse concerto no seu coração, eles seriam chamados. Versículo 6 vai estar completando esse pensamento seguinte: e vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então Deus chama essa nação para que eles fossem o reino sacerdotal, ou seja, assim como sacerdote diante das demais nações, diante de todo mundo, Deus usaria seu povo, essa nação de Israel, para propagar o conhecimento, a revelação de Deus para o mundo. Também, através desse povo, todos poderiam ver o poder de Deus, o seu poderio, a sua soberania, e também, especificamente, o seu grande amor. Então o povo foi chamado assim como sacerdote, entre Deus e o povo. Esse povo de Israel seria nessa forma, como exemplo sacerdote entre Deus e as demais nações, para que eles pudessem ver, para que eles pudessem entender que esse, como o versículo diz, é um povo santo, ou seja, um povo separado. Essa nação se dedicaria a Deus. E assim Deus chama a esse compromisso. E o povo, ele vai responder. Nós podemos também observar nesse texto que o povo assume o compromisso com o Senhor. Assume essa aliança, esse concerto. E o versículo 8 vai nos falar isso. Diz o seguinte: então todo o povo respondeu a uma voz e disse: tudo o que o Senhor tem falado, faremos. Então o povo assume um compromisso com o Senhor. E eles aceitam esse concerto e prometem cumprir tudo aquilo que Deus falará a ele.
E assim como aquele povo, Deus ele quer que você tenha um compromisso com Ele, que você tenha uma aliança, um concerto com Ele. Mas para que Ele tenha essa aliança, você precisa ouvir aquilo que Ele tem para você. Você precisa guardar no seu coração para que você seja esse povo separado. E você precisa assumir como esse povo assumiu a responsabilidade de ser esse povo que pudesse mostrar ao mundo, aquelas nações. Eu e você estamos chamados a cada dia assumir esse compromisso, assim como chamou esse povo. E precisamos entender e aceitar. E esse povo prontamente entendeu que ele precisava obedecer a Deus. Ele precisava estar diante do Senhor, né, com os seus olhos voltados ao Senhor. Precisava ser submissa a Deus. E esse povo aceita esse compromisso e estar diante do Senhor, para que pudesse ser esse veículo que ia transmitir ao mundo quem é Deus. E nós também somos chamados a transmitir esse mundo quem é Deus. Mas nós podemos ver também no texto que dentre essas coisas, depois de o povo assumir esse compromisso, Deus ele fala com Moisés e diz que Deus mostraria ao povo realmente que eles falavam com Moisés. Por quê? Porque dentre esses mais ou menos uma população de 5 milhões, existiam muitos, alguns que não ouviam Moisés, que não acreditavam que Moisés era um mediador entre Deus e os homens ali naquela época, né, que tinha esse papel importante, estar trazendo a mensagem do Senhor. Então Deus fala aqui sobre uma nuvem espessa, estaria falando para que todo o povo pudesse ouvir, para que tirasse toda a dúvida, toda a incerteza, para que tudo ficasse muito bem claro. E Deus, tudo que Ele faz é muito bem claro. Deus não faz nada na obscuridade. Deus não deixa nada escondido. Nós podemos ver o versículo vai falar sobre isso, o versículo 9, sobre esse agir de Deus na vida de Moisés, para que o povo pudesse entender que esse era o líder chamado por Deus para estar à frente do seu povo. Vamos ler lá o versículo 9. E disse o Senhor a Moisés: eis que eu virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça falando eu contigo, e para que também te creiam eternamente. Então Deus queria mostrar ao povo que Moisés era o seu líder e que Deus tinha escolhido ele, que ele era o homem certo para estar ali, que tudo que ele fazia era segundo o que Deus mandava. E o que eu quero destacar, que Deus ele tem trabalhado em nossas vidas, mas Deus não deixa nada no escuro, Deus não deixa nada escondido. Deus traz tudo à clara. Se você tem o chamado de Deus, se você está fazendo a obra do Senhor, creia que Ele não vai deixar dúvida no seu coração sobre aquilo que Ele tem para a sua vida, nem para aqueles que estão à sua volta. E muitas das vezes nós recebemos algumas coisas ou passamos por algumas coisas que nós achamos que é do Senhor. E se você tem alguma dúvida, cuidado, possa ser o que você tem passado não é do Senhor. E você precisa entender que Deus ele deixa tudo às claras, Deus é luz, Ele não quer nada na escuridão. E se você tem vivido algum momento na sua vida, que você tem tido dúvida, você tem tido incerteza, cuidado, peça discernimento ao Senhor, para que você entenda que aquilo que está acontecendo é de Deus, e que muitos vão ver, porque vai ficar às claras, e Deus ele vai trazer para que todos possam ver. Então você possa entender, Deus não deixa dúvida em nossos corações, nem incerteza. Quando Ele faz, Ele mostra para todos aquilo que Ele está fazendo. Isso é muito grandioso, né? Assim como aconteceu com Moisés. Deus ele quer te usar, Ele quer te mostrar, Ele quer mostrar o poder que Ele tem, que você é um instrumento dEle para agir em prol do seu nome. Mas o texto também, ele vai nos trazer aí, versículo de 10 e 11, ele vai dizer que Deus é santo, Ele quer que nós nos santifiquemos. Versículo 10 e 11 nós estaremos lendo, diz o seguinte: disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã, e lavem eles as suas vestes, e estejam prontos para o terceiro dia, porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai. Deus, depois de ter
chamado seu povo ao conserto, à aliança, depois que eles assumem, Deus quer mostrar, quer falar para eles que Deus é santo e quer santidade de nossas vidas, da vida do seu povo, para que Deus pudesse falar, para que pudesse se manifestar diante deles. Deus pede a Moisés que santificasse seu povo. Diz que 2 dias eles teriam, é o 3º dia, eles iam se manifestar diante do povo, e precisava que eles pudessem se santificar. Interessante que Deus mostra que há necessidade de nos santificarmos. É interessante que essa palavra santificar vem da palavra no original kadosh, que é relativa a Deus, que diz ser santo, e nós sabemos que só Deus é santo. Nós buscamos a santificação, mas não somos santos, nós buscamos. Mas nós somos santos no sentido do ser humano, que nós somos separados, assim como esse povo estava sendo separado. E nós precisamos dedicar a nossa vida ao Senhor. Nós precisamos entender isso, que nós somos santos do Senhor, nós somos separados. Nós precisamos ter uma vida dedicada ao Senhor. E é isso que ele buscava ali do seu povo. Para que ele pudesse se manifestar, eles precisavam estar aptos para ouvir a voz de Deus. Eu te chamo a atenção nessa noite. Você está apto para estar ouvindo a voz de Deus? Você tem se santificado? E quando ele fala santificai-vos e limpava as suas vestes, Deus mostra que a sua santificação ela precisa ser interiormente, mas exteriormente, não só no seu pensamento, no seu coração, mas também no seu agir. E quando eu penso em santidade, ser santo, eu gostaria de trazer algum aspecto que essa santidade precisa estar em nossa vida. E a primeira coisa é no nosso falar. Nós precisamos ter uma fala santa, termos palavras abençoadoras, precisamos falar como Deus quer que nós falemos. Nossas conversas precisam ter Deus em nossa vida, na nossa fala, no nosso diálogo. Nosso falar precisa ser santo, com um linguajar que santifica o Senhor. Muitas vezes nós deixamos a nossa fala de lado. Nós temos falado palavras torpes, palavras de baixo calão, e precisamos pensar que nós precisamos nos santificar para estar ouvindo a Deus. Mas queria pensar também que nos santificarmos através do nosso pensar. Pensarmos sempre no melhor, termos pensamentos puros, nas coisas do alto, divina, porque muitas das vezes nós escutamos algumas coisas e começamos a maldarmos, a pensarmos mal de outra pessoa sobre aquela circunstância. Então deixe isso de lado, se santifique no seu pensar, pense coisas boas, traga somente aquilo que traz esperança à sua mente, à sua vida, e tenha um pensamento puro diante do Senhor. Busque isso. Santificar o seu pensamento, o seu pensar. Mas além de falar e pensar, eu queria destacar também que nossa vida, nosso santificar, precisa ser também através das nossas atitudes e ações. Nós precisamos agirmos como separados de Deus, por Deus, fazendo coisas boas, ajudando aos outros, não prejudicando os outros. Toda a nossa ação tem que ser construtiva. E eu penso naquele livro, se fosse Jesus no meu espaço, o que faria? Você tem que pensar isso a cada momento. Se fosse o Senhor no seu local, o que ele faria se fosse Ele no seu lugar? Você estará fazendo coisa certa, estará agindo corretamente, suas ações vão ser diante de Deus perfeita, porque você está fazendo o que é correto. Eu fico pensando naquele texto, quando aquela mulher fala, vai aquele santo homem de Deus. Será que aquelas pessoas que estão ao seu redor podem falar isso? Vai um santo homem de Deus ali. Aquele fulano é um santo homem de Deus. Aquela mulher é uma santa mulher de Deus. Será que você pode falar isso? Será que você tem ouvido? Será que aqueles que estão à sua volta podem manifestar isso sobre sua vida? Precisamos nos limpar, meu amado, minha amada. Precisamos nos despir do velho homem a cada dia, deixando para trás aquilo que ficou para trás, deixando o mundo cada dia mais e nos santificando, assim como esse povo precisou se santificar e você precisamos. E é necessário para que Deus fale.
os momentos são maus, os tempos são ruins, mas é necessário, é possível se santificar a cada dia. Basta buscar o Senhor, basta buscar se dedicar, ser realmente separado para o Senhor, ser santo. Você foi escolhido, você é o Israel de Deus nessa época, nesses tempos. Então você é o povo peculiar do Senhor e precisa demonstrar isso, que você é um povo santo. Você tem mente, atitude, coração santo diante do Senhor. Mas o texto ainda ele vai nos trazer a reflexão, que eles, depois de terem se santificado, diz que o Senhor falou com o seu povo, falou com Moisés, e os homens ouviram sua voz alta. Versículo 16 a 18 vai nos dizer o seguinte: e aconteceu ao terceiro dia, ao amanhecer, que houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem, um sonido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram ao pé do monte. E todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a fumaça subia como a fumaça de um forno. E todo o monte tremia grandemente, o sonido da buzina ia crescendo em grande maneira. Moisés falava, e Deus lhe respondia em voz alta. Que maravilha ouvir a voz de Deus. Fico imaginando quase 5 milhões de pessoas ali ouvindo, sentindo a presença do Senhor, a manifestação. Diz que a natureza, os trovões, isso é para mostrar a grandiosidade do Senhor, o seu poder sobre a natureza, a sua presença, o que faz, o que mexe. E diz até que Moisés se estremeceu, e como fogo ali aquela montanha fumegava, e Deus falava, e o povo ouvia. Que maravilha, meu. Como é gostoso ouvir a voz do Senhor. Eu sei que muitas pessoas não têm ouvido a voz de Deus, porque não têm vivido uma vida santa, não têm vivido uma vida separada ao Senhor. E às vezes o pecado tem tapado seus olhos, para que não veja, não enxergue o reino de Deus. Talvez o pecado tenha tapado os seus ouvidos, para que você não esteja escutando claramente a voz do Senhor, e para que você escute essa voz tão singular ao seu ouvido, que chega ao seu coração. Você precisa se limpar, você precisa buscar a santificação a cada dia. E é isso que Deus queria do seu povo e quer também de cada um de nós. Diz o texto que Deus falou, e Deus quer falar grandemente e efetuar maravilha em nossas vidas. Para que isso aconteça, meu amado, minha amada, você precisa estar na posição correta. Você precisa entender que você é o povo separado, como diz lá em 1 Pedro 2,9, vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para as suas maravilhosas luzes. Nós somos esse povo, e muitas das vezes nós não temos feito aquilo que Deus nos chamou, porque nós temos vivido em trevas, nós temos tido atitudes, pensamentos e palavras que têm nos levado para distante do Senhor. E assim como Ele fez com esse povo, Ele quer fazer com a sua vida, meu irmão. Ele quer fazer a cada dia, para que nós sejamos o reflexo de Deus nesse mundo, para que o mundo conheça, para que você anuncie as virtudes, a grandiosidade, o que Deus tem, quem é Deus, o seu poder, o seu conhecimento, o seu grande amor para conosco, através da sua vida. E que você esteja pronto para realmente ser um servo de Deus, segundo esse coração que Deus quer. E diz o texto mais à frente, capítulo 20, que Deus vai dar ali as leis para o seu povo, vai fazer maravilha, e Deus quer fazer, meu irmão. E que você possa realmente estar como esse povo, pronto para assumir esse conserto, essa aliança com o Senhor a cada dia, se renovando, se limpando, se purificando e ouvindo a voz dele grandiosamente no seu coração. Que Deus possa falar e possa te usar. Que Deus te abençoe e edifique sua vida a cada dia. Amém?